chama muita atenção o fato de que a lei dos desaparecidos políticos, que é a lei 9.140, que apenas em 1995 que o Estado brasileiro reconhece a figura do desaparecido político, né? Que antes, com a lei da anistia, era uma suposição de ausência, não tem essa lei propriamente, mas o quanto que essa lei, tentando sintetizar as palavras da Suzana, ela diz: exime o Estado da obrigação de identificar e responsabilizar os agentes que estiverem envolvidos com a prática de tortura, morte e desaparecimento de opositores ao regime ditatorial. Não cabe ao Estado fazer isso, cabe às pessoas irem atrás dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes. É o indivíduo que passa a ter essa responsabilidade. Não responsabiliza o Estado pela apuração das circunstâncias das mortes e desaparecimentos, cabendo aos familiares o ônus da comprovação das denúncias apresentadas. Né? Se existiam os atestados de óbito sem causa-mortes, a pessoa tem que provar que seu ente querido foi morto e ela não tem como provar isso, então ela vai ter que buscar no acervo, numa documentação, algum documento que mostre que em algum momento ele esteve sob o comando do Exército ou da Marinha e que, portanto, a partir daí consegue desencadear todo o processo de direitos básicos, inclusive o direito básico, vamos supor, de uma mulher poder se casar de novo, digamos, né? Que seu marido tenha morrido, ela não pode sequer, pela lei brasileira, casar de novo porque o marido não está morto, ela seria bígama. Não sei se é essa palavra que se diz. Não responsabilizou o Estado, então, pela apuração, não obrigou o Estado a proceder à localização dos corpos dos desaparecidos, somente agindo quando faz frente a indícios apresentados pelos próprios familiares. Né? A exigência de que o requerimento fosse apresentado apenas pelos familiares, tratando a questão dos mortos e desaparecidos unicamente como questão familiar e não como dever do Estado e direito de toda a sociedade. Isso é muito importante também, porque até agora a questão da memória foi tratada pelo Estado brasileiro como uma questão privada. É a família que trata disso, né? Não é a sociedade, não é um problema da sociedade brasileira. Nunca houve aqui uma explosão de memória, nos termos que alguns autores colocam, no sentido de recuperar e responsabilizar. Então, por isso a importância de todo qualquer acervo que a gente tenha, né? E aqui esse acervo da Luiz vai abrir para algumas possibilidades para trazer mais elementos para histórias de muitas pessoas, porque o Aloysio fez esse trabalho de recuperar não só a sua própria história, mas a de várias pessoas. Agora, eu já vou cobrar de público do Aloysio que nem todos os fatos, né, narrados aqui, a gente tem documentação. Provavelmente lá embaixo de alguma caixa, em algum lugar lá na sua casa, ainda vai aparecer mais alguma coisa, né, que a gente vai poder ainda acrescentar nessa documentação. Márcio, se você me ajuda ali, então, rapidamente, eu vou só mostrar essa divisão que foi feita, então, nessa documentação. Ela foi dividida em 4 partes: aparato repressivo, MR8, organizações armadas, Foz do Iguaçu e Itaipu. Vou falar um pouquinho de cada uma, com mais ênfase na segunda e na terceira. Pode passar aí. O aparato repressivo, então, dentro disso tem todas essas caixas aqui, sobre o Paraguai, sindicâncias, o assassinato da Alberi Vieira de Santos, comitês de revogação da Lei de Segurança Nacional, documentos do Tortura em Brasil, que tem a ver com os banidos no Chile, Stanislaw Kokovsky, outros documentos ali, os indivíduos banidos, esse é um documento super importante que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Inquérito, subversão e terrorismo. Então, alguns documentos vinham de origem dessa maneira e a gente manteve aqui. Jornais e repressão, como todos sabem, todos que trabalharam com documentação do DOPS,
Ali a gente encontra os mais distintos jornais, inclusive jornais de esquerda, né? Esses jornais estão ali porque o Dobbs juntava como prova. Operação Condor Argentina, Condor Chile, Condor Paraguai, Uruguai, organizações armadas, panfletos, Foz, vinculado à repressão, e aí alguns pronunciamentos, propaganda, relatório de exilados, mais recortes de jornais, que por algum motivo estavam separados na origem, assim, então eles foram mantidos ali. Relação de fugitivos, relatórios de informação e uma documentação da ONU, também relativa à questão dos direitos humanos. São diferenciados, alguns podem ter só um documento, outros podem ter vários documentos, então vai ter que olhar, né? Depois o CPDAO vai fazer essa classificação mais precisa. Pode passar. Bom, eu vou passar, eu ia explorar esse exemplo, pode passar. Eu queria falar desse documento, que ele tem 150 páginas, a gente abriu esse documento, ele estava encadernado, em condições não muito boas, né? Mas então, é um documento que faz a gente lembrar, eu coloquei ali, né? Brasil ame ou deixe, era o lema, então, da ditadura, né? E aí a gente fica se perguntando, né, se quem escreveu essa frase era o dono do Brasil, poderia dizer, né, ame ou deixe, pode passar. Na verdade, com o ato institucional de 13 de setembro de 69, é criada a figura do banimento político no Brasil, essa ideia. Então, quando a gente trabalha com a propaganda da ditadura, ela não fica só na propaganda. A propaganda está vinculada a uma ação política bem concreta, que no caso aqui o ato institucional, que prevê o banimento, que é o que acontece com eles. Pode passar. Aqui a gente tem a figura do nosso amigo aqui, jovenzito, né? Em 1971 ali, Aloysio tinha cabelo, está falando do Márcia aí. Depois, né, quando sai do Chile, vai colocar lente de contato e tudo mais, bigode para fugir, vai passar por várias situações aí. Mas então, está ali. Nesse documento do banimento aparece então a foto e uma ali, né, realizou levantamento de áreas e politização do povo para a insurreição armada no Paraná. Indiciado pelo IPM, MR8 e tal. Eu não consigo ler aqui muito bem. Preso. Ele estava preso, né? Então ele já falou aqui pra gente, estava uma das muitas prisões do Aloysio. Então ele estava preso quando ele foi, então, entrou na lista da troca pelo embaixador. Aí, na página seguinte, a gente tem ali também o fichamento feito pela identificação digital, a filiação dele e alguns dados específicos. Então, para cada um daqueles 70 banidos ali, esse documento tem esses dados que podem interessar, então, que podem ser pesquisados. Aí, também aqui a gente vai encontrar outros documentos aqui também. Aqui é um documento que dá conta também da situação do Aloysio, brasileiro, natural do antigo estado do Rio de Janeiro, nascido em 24 de 5 de 43, filho de fulano e tal, de acordo com banido, né? Então dá conta em qualquer órgão de segurança onde ele cair, tem lá um documento, né? Se ele for pego no Brasil, está lá esse documento comprovando que ele é banido. Se ele é banido, ele não pode voltar para o Brasil. Dane-se, faça o que quiser da vida. Não ele não pode dizer que ele não é brasileiro, mas na verdade é isso que ele está dizendo. Brasileiro em termos de cidadania, né? De ter os direitos de cidadão, ele perde. Ele não está preso, mas ele também não tem nenhum outro direito. Adiante. Na verdade, eu peguei também aqui da documentação um documento depois de 79, onde somente em 79 que essa situação de banido é revertida. Pode passar mais, porque eu não vou falar disso. Então, um outro item ali, esse está junto então na ação repressiva, né? O outro item é o MR8, que é um dos movimentos que o Aloysio já falou, que ele fez treinamento lá de guerrilha no Parque Nacional, foi o tema da dissertação de mestrado do Tomás,
Heller, que já defendeu, aí está separado: aparato repressivo, ficha de presos do MR8, processos, reporte de jornal, organização armada, exílio e, mais propriamente, Aloysio Palmar. Pode passar. Daí aqui a ficha do Aloysio também, eu peguei só para ilustrar. Pode passar mais. Aqui dá conta também, vai acompanhando as prisões, né? Aqui fala esse documento é relativo à greve de fome que o MR8 fez, se não me engano, em 69. Né? E aí fala lá, ele, junto com o Tiago Andrade de Almeida, Antônio Rogério Silveira e Aloysio Palmar, também participante da greve de fome, transferido do presídio da Marinha para a Ilha das Flores em 8 de 12 e tal. Então, muitas vezes, um registro como esse, um documento perdido no meio de uma porção de outros documentos, é a prova cabal de que o Estado tinha essa pessoa em suas mãos e era responsável por ela. Então, por isso que a importância, né, da gente estar com essa documentação, para além de toda a questão histórica. Ok? E por fim, as organizações armadas, são diversos documentos que estão ali sobre diferentes organizações da LL, Colina, DC do Rio de Janeiro, Molico, Movimento Estudantil. Cada um deles vai abrir para uma quantidade que, evidente, não é enorme de documentos, mas que interessa ao pesquisador. Pode passar, Márcio. Bom, eu ia trabalhar um documento, mas pode passar? Tá, aí tem mais o último ainda, que é o Foz Itaipu, que daí entra na questão da ditadura em Foz, tem alguma coisa anterior até, e a investigação do Aloysio sobre os desaparecidos. Itaipu, árabes também são questões de direitos humanos, o jornal Nosso Tempo, o MDB, propaganda e o movimento Mastro. Pode passar, Márcio, que daí o pesquisador vai entrar nessa documentação. Também eu ia mostrar uma aqui, mas pode passar, tá? Aí chama a atenção, então, para a perversidade da lei brasileira, que atribui ao atingido a obrigação de provar, por isso tantos documentos desaparecem, né? Eu já falei das leis, da Lei 9.140, dos desaparecidos políticos, impõe aos familiares a prova de que seus entes queridos estavam nas mãos do Estado. Quem guarda essa documentação é o próprio Estado. Por isso a importância desse trabalho. É preciso, né, dizer, eu acho que o Aloysio deixou muito claro isso, que muitos não estão aqui porque caíram, né? O Zapatinha, o Bigode Branco, Ernesto Rúdia, né? A todos eles eu acho que fica a nossa homenagem, mas é preciso perceber que suas histórias só podem ser recuperadas se nós fizermos esse trabalho. É o trabalho de militância que o Aloysio faz e é o trabalho que a gente faz como historiador. Pode passar. Aí aqui, só para situar, então, está aqui a capa do livro do Aloysio, VPR Mortos no Parque Nacional, é a hipótese com que se trabalha, não tem certeza sobre ela, mas pode passar. Ali eu só coloquei isso, foi tratado sobre isso na Comissão Nacional da Verdade lá em Foz do Iguaçu. Os militantes da extinta vanguarda popular revolucionária, Onofre Pinto, José Lavecchia, Joel e Daniel Carvalho, Vitor Ramos e Ernesto Henrique Rúdia, foram atraídos, então, pelo aparelho repressivo da ditadura e assassinados a sangue frio na região de Foz do Iguaçu, Medianeira. Embora tenha havido investigações, inclusive com escavações das quais que foram feitas graças ao trabalho insistente do Aloysio em denunciar e ir atrás disso, né? A única fonte que se tem deriva do depoimento de um agente da repressão, e aí isso traz dificuldades, mas mesmo assim se tentou e é uma coisa que ainda não se sabe onde foi que esses mortos foram enterrados. Então, é uma luta do Aloysio e eu acho que é importante a gente lembrar e falar nisso porque ela continua em aberto, né? Os documentos continuam sendo escondidos pelas Forças Armadas. E aí, pode passar, Márcio, aqui mais ou menos o local, né? Isso está na documentação do Aloysio, pode passar com que isso aconteceu, né? Está ali uma foto de uma das escavações que foram feitas, então, no Parque Nacional, está ali a figura
do Aloysio, né? Bastante preocupado e triste em ver tudo isso acontecendo e não chegar a resultado nenhum concreto, porque não se encontraram. Ele falou que era encontrar um fuzil, né? Mas encontrar corpos também é algo profundamente difícil. Pode passar, Márcio. Aí a gente vai ver aqui o Daniel Carvalho, pode passar. O Joel Carvalho, pode passar. O Ernesto Mude é um menino, tinha 18 anos, né, quando foi desaparecido, quando foi atraído pela repressão brasileira lá de Buenos Aires para vir fazer a luta revolucionária no Brasil, chegou no Brasil e foi morto. Pode passar. O José Labeck, que estava junto com eles também, nessa cilada que a ditadura brasileira criou. Quer dizer, o Aloysio ouviu o canto da sereia lá em Buenos Aires, foi convidado para estar com eles e teve o bom senso de não estar aqui, né? Senão, e o Vitor Ramos também, está aí ele, ok. E o Onofre Pinto, né, que era o dirigente da VPR, que teria sido enterrado separadamente dos demais companheiros, era um militar dissidente, que era líder, né, o comandante da organização, da VPR. Todos eles mortos, supostamente enterrados no Parque Nacional. Pode passar. E essa figura aqui, nojenta, é o Paulo Malhães, que depois, na Comissão Nacional da Verdade, em março de 2014, em abril ele morreu. Começou a falar em março, em abril estava morto, em situações pouco claras, nunca esclarecidas, né? Enterrou com ele a informação e morreu impune, né? Por vários crimes e por conhecer crimes e não contar esses crimes. Pode passar, Márcio. E aí, para fechar essa fala aqui, eu queria fazer uns agradecimentos. Primeiro ao Aloysio, né, pelo trabalho dele, incansável, e pelo apoio que ele dá ao nosso trabalho também. A equipe do CPDAO, a equipe do Laboratório de Microfilmagem, que fez a digitalização de toda essa documentação, que vai ficar disponível no CPDAO. Eu vou entregar aqui para o Luiz, toda essa documentação está aqui no pendrive, né? A gente vai fazer a entrega agora para ele, também para ele ter a cópia dessa documentação. Quem quiser, a partir, já está há algum tempo disponível ali no CPDAO, né? Mas agora com um ato formal, está ali a documentação. A gente quer agradecer ao professor Henrique Serra Padrós, da Federal do Rio Grande do Sul, que participa com a gente nesse projeto, né, e sempre apoia e assessora quando a gente precisa. As pessoas que organizaram ajudaram, a Edna, o Tomás, o Marcos Vinícius, que eu já citei, né, o responsável pelo fundo, o professor Gilberto, né, e ao CNPq, que financia parcialmente esse projeto. Eu paro agora aqui, né, dessa atividade do CPDAO e do campus. Pode passar, Marcos. E aí tem uma fotinho, que é a foto de um dos depoimentos que a gente tomou da Aloysio com o professor Henrique Padrós. É só uma lembrança, uma homenagem que fica aí registrada. Aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, se a Aloysio quiser sentar aqui, para a gente eu acho que vai abrir para as questões, mas assim, a Comissão Nacional da Verdade, ela surge como sequência de uma série de leis, né? Eu falei da lei dos desaparecidos, em 2002 tem a lei que permite os anistiados políticos, e em 2010 a gente teve o Pleno Nacional dos Direitos Humanos, que já previa a criação de uma Comissão Nacional da Verdade e Justiça, algo que esse movimento da memória perdeu, em certo sentido, né? Porque a comissão ficou apenas uma comissão da memória, da verdade, não da justiça. Isso é algo a ser construído ainda. Mas eu queria lembrar que o Brasil está acumulando condenações na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos pelo desaparecimento forçado de pessoas a partir de várias e várias, né, fatos que não estão ligados só também à ditadura, mas à continuidade do aparato repressivo. É a polícia militar que continua militar, né? A gente assistiu hoje lá estudantes e professores presos aqui em Goiânia, né, utilizando uma legislação que é a mesma legislação.
É o ensino militar que continua militarizado. É a justiça militar que continua existindo e continua julgando casos que não são casos militares, né? E é como se existisse uma outra jurisdição, e existe de fato para eles. As leis, como a lei da anistia, né? ou a forma de uma lei que continua penalizando os atingidos. Né? Leis que continuam, né? Passa a ditadura, vem a democracia, os inimigos mudam, mas a forma continua muito parecida. Né? São os trabalhadores rurais, continuam sendo mortos. Essa semana teve um militante do PCdoB, enfim, né? Orgânico do PCdoB. São estudantes, são indígenas que continuam, né? Os indígenas havia um silenciamento total com relação a eles aqui, e a Comissão Nacional da Verdade acabou colocando isso, né? E aí eu encerro isso dizendo assim, que esses novos inimigos são muito mais amplos. Se a gente for pensar, os novos inimigos são sintetizados num discurso conservador, que é um discurso que vai pregando a família tradicional, os valores tradicionais, né? E muda um pouco a cara do inimigo. O inimigo agora não é necessariamente o comunista, mas pode ser o homossexual que quer casar, olha o absurdo disso no discurso, e tudo isso vai fazendo isso que o Luiz chamou aqui um caldo de cultura conservadora, né? Que eu acho que está associado. A gente precisa entender a ditadura e entender esses elementos para conseguir entender por que é que esse discurso ultraconservador, com frouxidão de conceito aqui, continua existindo e reaparece na sociedade brasileira. Só que, para lembrar, reaparece com força só depois da Comissão Nacional da Verdade. Só quando se começou minimamente a botar o dedo nessa ferida, né? E aí começa a se falar de novo, queremos a volta da ditadura, os militares de volta, né? Não é coincidência, né? Então eu acho que com isso eu encerro essa interferência aqui na fala do Aloysio, e acho que o Márcio vai agora vai trazer ali um momento super importante, vai trazer o documento que o Aloysio vai então assinar a cedência dessa documentação do CPDAO. Obrigado, Caio, pela interferência. Então, agora, para oficializar a doação do documento, peço que o Aloysio assine o termo de doação e, ao mesmo tempo, a Carla já entrega o pendrive com a cópia digital de toda essa documentação. A nossa fotógrafa ali vai registrar o momento. O relatório escrito, né, físico, né, porque o relatório digital está hoje na internet, mas é importante ter o documento. São 6 volumes, sendo que 2 é o relatório em si, esse capa azul, né? Aqui está, o relatório está dividido em 2 volumes, esse e aquele lá. Depois tem um volume que é de textos temáticos, né? Muito importante esses textos temáticos, e os outros 3 volumes são os volumes dos mortos desaparecidos, o relatório do trabalho de busca dos mortos desaparecidos. Há muita crítica sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, eles se perderam no caminho, se encontraram, tiveram enfrentamentos internos, né? Deixaram de fazer muita coisa, no final conseguiram, mas pela que foi mostrado ali, quando encontraram um agente da repressão disposto a falar, que foi o coronel Paulo Malhães, e esse coronel Paulo Malhães, que nós estávamos atrás do Pablo, o famoso Pablo, era ele. Quando foi descoberto que o tal do Pablo era o coronel Paulo Malhães, e morava num sítio em Duque de Caxias, que foi descoberto pela imprensa, foi descoberto pelo
pela jornalista Juliana Del Piva, do jornal O Dia do Rio. E quando a Juliana entrega de bandeja para a Comissão Estadual da Verdade do Rio e de carona a Comissão Nacional da Verdade que faz uma audiência, eles se perdem nas oitivas, né? Se perdem nas oitivas e não deram proteção, porque o cara da delação premiada fica ali enjaulado e ninguém nem chega perto, né? Mas o coronel Paulo Maranhão mandaram ele para o sítio novamente, ficou lá e alguém na calada da noite matou o coronel, morreu asfixiado. E levaram o computador, não sei o quê, e disseram, abriram um inquérito policial na delegacia lá de Nova Iguaçu, disseram que foi assalto, ou seja, foi uma queima de arquivo. Então, a Comissão Nacional da Verdade perdeu a oportunidade em relação ao Major Polió, ao Paulo Malhães, ao Brilhante Ustra. Os agentes da repressão poderiam ter trabalhado, o Estado brasileiro não teve força suficiente para levar abaixo a força, né? Pela Polícia Federal conduzir até o local da audiência, porque poderia ter conduzido. Muitos dos militares intimados se negaram a comparecer, e negando a comparecer deveriam ter sido conduzidos os queixões